VGHF11, o fundo imobiliário vem acumulando várias quedas nesses últimos dias. Se você ver aqui no último mês, o fundo imobiliário teve uma queda de 10,4%. No ano, o fundo imobiliário já caiu 16,3%. O que está acontecendo aí com o VGHF11? Com a elevação aí da taxa Selic, não era para ser ao contrário? Não era para o fundo imobiliário se valorizar? No vídeo de hoje, todos os detalhes dessa queda aí do VGHF11, além de uma análise completa aí do FII. Então, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VGHF11 e se você vendeu as suas cotas com esse medo aí dessa rentabilidade, dessa queda aí na rentabilidade do fundo. E eu já começo aqui o vídeo mostrando o IPCA no mês de agosto. O IPCA no mês de agosto, ele teve uma deflação, uma inflação negativa, que foi de 0,02%. Então presta atenção aqui nesse detalhe, nessa deflação aqui no mês de agosto. E se você vir aqui no relatório gerencial do fundo, referente ao mês de agosto de 2024, você vai ver aqui alguns comentários do gestor sobre a administração aí do fundo, mas você não vai ver nada impactante aqui no FII para justificar essa queda. Você vai ver aqui, por exemplo, os casos de inadimplência, que sobre o CRI Celina, que representa 1,8% aí dos ativos do fundo, e também o CRI Guaicurus, que representa 0,7% dos ativos do fundo. Esse CRI Guaicurus, ele inclusive já assinou as garantias, então isso já está praticamente resolvido. Então só fica aqui essa situação aqui do CRI Celina, que ainda continua em fase de negociação. Fora isso, não tem nada mais relevante aqui no fundo imobiliário, no comentário do gestor, que justifique essa queda. Porém, se você analisar aqui de novo a queda aqui da cotação e da rentabilidade do VGHF11 no último mês, você vai ver que a queda ela se deu exatamente a partir do dia 30, o dia 30 de setembro, em que estava ali por volta de R$ 8,52 a sua cotação, e a partir daí caiu, chegando a R$ 7,85 no dia seguinte. Então aconteceu alguma coisa aí no dia 30 de setembro que fez com que muitos investidores vendessem suas cotas e a cotação aí do fundo imobiliário ela caiu. Então, se a gente ver aqui nos dividendos, a gente vê que a data com aí do fundo imobiliário foi no dia 30 de setembro. E o pagamento vai ser agora no dia 7 de outubro. O que aconteceu? O fundo imobiliário ele vinha entregando 9 centavos em dividendos aí para os seus cotistas. Porém, o fundo imobiliário reduziu aí para 8 centavos os dividendos agora que vão ser pagos em outubro. Então, esse foi o motivo que fez com que muitos cotistas vendessem suas cotas por causa desse anúncio menor aí em dividendos. E outro ponto que influenciou esses rendimentos menores foi a deflação aqui em agosto, de menos 0,02%. E a gente pode ver aqui no relatório gerencial que este fundo imobiliário ele tem 3 variações aqui do IPCA como indexadores. Então a gente percebe aqui que esse fundo imobiliário ele depende muito da inflação do IPCA, nos seus indexadores para ter um resultado positivo ou negativo. Então, nesse caso, tendo uma deflação, o fundo imobiliário apresentou um resultado menor aí para os seus cotistas. Inclusive, você pode ver aqui comigo que o fundo imobiliário ele teve receitas em agosto de 15,2 milhões, bem menores aqui do que as receitas que ele teve em julho e também em junho. E o fundo imobiliário, tirando suas despesas, ele teve resultado passível de distribuição de 13,1 milhões. E o resultado dele foi de 14,8 milhões. Então a gente percebe aqui que o resultado em dividendos gerado em agosto, ele foi menor do que o resultado de julho e também o resultado de junho. Então não tem como você esperar um rendimento maior, sendo que o fundo imobiliário ele está gerando resultado menor. Isso não faz sentido. O fundo imobiliário ele iria quebrar.
Então, para isso, o fundo imobiliário ele precisa reduzir aí os seus dividendos para ele ficar ali no azul. E a gente pode ver que em julho, o fundo imobiliário ele tinha uma reserva acumulada não distribuída de 2,4 milhões, o que correspondia a 1 centavo por cota. Em julho, ele tinha uma reserva acumulada de 1,7 milhão de reais. Já diminuiu essa reserva. Agora, no fechamento de agosto, o resultado acumulado a distribuir ficou em 56 mil reais, o que representa aí praticamente 0 centavo por cota. Então, se esse FII ele não gerar um resultado maior agora em setembro, você pode esperar que esse FII entregue um rendimento ainda menor para os seus cotistas, já que ele não tem mais saldo acumulado, mais reserva acumulada para distribuir para os seus cotistas. Então, em setembro, ainda não saiu o resultado, pelo menos até a gravação desse vídeo, ainda não saiu o resultado do IPCA. Se esse IPCA ele for negativo, ou seja, se houver uma deflação, você pode contar que esses rendimentos eles podem ser menores. Agora, se o resultado for positivo, aí sim você pode esperar um rendimento, pelo menos ali no mesmo patamar de 8 centavos. Outro ponto bem importante que também afetou diretamente os resultados desse FII foi isso aqui, ó. Ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Ele investe 39, quase 40% aí do seu patrimônio em cotas de outros FIIs. E se você ver, os FIIs eles estão em queda, eles estão caindo. Muitos fundos imobiliários estão descontados, se desvalorizando muito, justamente por causa desse momento aí do IPCA alto, da taxa Selic elevada, dela sofrer aí mais um aumento. Então essa carteira de FIIs aqui do BGHF11 com certeza também sofreu esse impacto negativo da queda desses fundos imobiliários que ele tem. E se você gosta de fundos imobiliários, se você gosta de investir nesse ativo, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, porque aqui eu trago sempre atualizações importantes para você investir com qualidade. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações e deixe o seu like. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do VGHF11 está em R$ 7,91. O seu dividend yield está em 14,18%, ou seja, sua rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP está descontado, 12% de desconto aí para você. A gente vê como esse P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, ele caiu bastante. A liquidez média diária é de 13,1 milhões por dia, e a gente percebe aqui que o fundo imobiliário ele sofreu aqui uma queda na sua cotação nos últimos 12 meses de 5,83%. E a gente pode ver que ele vinha aqui avançando a sua cotação até sofrer essa queda brusca aqui no final de setembro. E a gente pode ver aqui que esse valor ele se compara com esse período aqui, ó, do mês de junho do ano passado. Então, ele é um fundo imobiliário da Valora, de papel, do segmento híbrido, hedge fund, ele investe aí em CRIs, ele investe em ações, SPE, cotas de outros FIIs, então é um fundo imobiliário mais complexo aí de você entender. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um número de cotistas aí que supera 406 mil. O seu valor justo seria de R$ 8,98. Então a gente pode ver que ele está descontado aí no mercado secundário. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. Seu dividend yield atual é de 14,18%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 17,36%. E a gente pode ver uma oscilação aqui na rentabilidade desse FII, uma característica comum em fundos imobiliários de papel. E a gente consegue ver que em agosto ele entregou 1% aí de rentabilidade para os cotistas e agora em setembro
0,94%. Ainda assim, uma excelente rentabilidade. E a gente consegue ver que ele vinha entregando aqui 9 centavos por cota, porém diminuiu aqui agora para 8 centavos por cota. E como eu falei para vocês, o próximo pagamento vai ser efetuado no dia 7 de outubro. E comparando aqui a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, você percebe aqui que a rentabilidade fechou em 31,6% contra 15,08% do IFIX. Porém, se a gente vem aqui no fechamento de setembro, a gente vê uma rentabilidade bem maior, 43,9% contra 17,6% aí do IFIX. Agora, será que é motivo aí para você vender as suas cotas do VGHF11? Será que é hora de você investir em outros FIIs ou partir para outro tipo de investimento? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo, ao contrário, uma excelente oportunidade de você investir nesse fundo imobiliário pagando menos. Você pode, inclusive, ter uma valorização expressiva lá na frente, né? Você tem que pensar aí a longo prazo. Fundos imobiliários são investimentos para longo prazo. Não é porque agosto teve uma deflação, não é porque o fundo imobiliário ele anunciou 1 centavo a menos aí em dividendos para você, que você já tem que ficar desesperado e vender as suas cotas. Você tem que ter visão de longo prazo. Se você ficou desesperado e vendeu suas cotas, você tem que rever aí o seu perfil de investidor. Talvez os FIIs não sejam o investimento certo aí para você. Você tem que ter calma e controlar a sua ansiedade antes de investir em fundos imobiliários, que são investimentos aí de renda variável. Renda variável, como o próprio nome já diz, varia. Então, esses resultados aí são esperados em FIIs. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre essa queda do VGHF11? Você também acha que é uma oportunidade ou você acha que é risco? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o GARI 11 que pode aumentar os seus dividendos. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.